através das provas, das lutas, né? Então, a minha mãe me levou para a casa do Senhor, né? E nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas como começou para a senhora chegar até a casa do Senhor? Aí quando começou. É. Aí não tem que contar daquela história que eu Isso, que a senhora tá. apanhei no boi, não vou contar. Isso, só conta da história que a senhora estava enferma, né? É, aí, porque hoje depressão é uma doença. E Isso. depressão tem para mim que é uma coisa satânica. É algo espiritual, é. É, é porque eu já vi na minha nora, né? Na minha nora, não foi nessa daí, foi na outra. Isso. E Satanás queria matar ela. Né? Então eu já vi esse negócio de depressão, diz que depressão pós-parto. Então, começou com essa depressão e minha mãe me levou para a casa do espírita, né? Diz que para procurar melhora, para nós ficar libertos. Porque acreditava nesse negócio de macumba, de feitiçaria, de tanta coisa, né? Eles acreditavam e lá ela me levou para a casa do espírita. E lá o espírita, como era parente dela, ele disse que era para ela, que ele não ia levar ela para Ribamar, para casa de outro, que ele não podia, né, fazer nada, ele não tinha condição de nos dar liberdade. E porque era parente dele, ele não ia levar também para outros espíritas, né, em Ribamar nem em outro lugar. Então ele disse para ela que era para ela ir para para a igreja dos crentes, que aqui na Veneza tinha uma igreja dos crentes, que lá Jesus libertava, né? Então era para minha mãe ir para lá com a gente, pro culto. E quando entrasse lá era para assistir o culto do começo ao fim. Então quando terminasse o culto, que o pastor fizesse o apelo, era para nós aceitar Jesus, para nós, que só Jesus podia nos libertar. Então, e assim a gente fez. Minha mãe me levou para lá, meu pai também, nós somos. E quando chegou lá, teve o culto. Na hora que terminou o culto, o pastor fez o apelo. E aí nós levantamos e fomos lá para frente e aceitamos Jesus. Então, naquele dia a gente aceitou Jesus e os crentes entraram em trabalho de oração, né? Orando por mim, para Jesus me libertar. Então era oração, era jejum, e os crentes oravam e jejuavam, era de manhã, era meio-dia, era de noite, orando. Então, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, Jesus me libertou, né? Jesus me libertou nós tudo, graças a Deus. E meus irmãos também aceitaram o Senhor Jesus. E graças a Deus meu pai permaneceu firme até quando morreu. A minha mãe também permaneceu firme até a morte. Então, eu quando completei 14 anos, então eu fui ferida por uma enfermidade. Eu fui tirar carvão, quente, pegando fogo, o dia todinho aquele carvão quente apagando e tirando. O dia todinho, quando foi 5h30 da tarde, minhas colegas passaram me convidando para tomar banho e eu fui com elas. Nós saímos correndo. Só deu tempo de eu chegar na fonte e se jogar, porque não deu tempo de a gente tirar roupa nem nada. Com roupa e tudo a gente caiu nada. Elas, como não estavam tirando carvão, não teve nada. E eu, como eu estava tirando carvão, quando eu mergulhei, que saí lá no meio da fonte, lá nas tábuas, aí eu já estava sentindo mal. Parecia que tinha um monte de formiga me mordendo. Também eu só banhei mesmo porque tinha que banhar. Me banhei fazendo esforço, lavei minha cabeça, me limpei bem limpinha também. Nós fomos para casa. Quando chegou no meio do caminho, já eu ia me vendo de dor de cabeça. Cheguei em casa, dor de cabeça forte. Mas de noite a gente dava ir pro culto. Meu pai chegou da pescaria e nós íamos pro culto. Mas quando terminou o culto, eu já estava lá de fora, já com febre. E nós íamos embora.
Quando chegou em casa, me joguei. Passei um monte de dia, não comia nem nada, era só dando vertigem. Aí meu pai foi no farmacêutico logo no outro dia. Aí o farmacêutico disse para ele que não tinha jeito. Que eu tinha estiporado o sangue, meu sangue ficou pretinho, parece que era um carvão socado. E aí ele disse que não tinha jeito, era para preparar logo minha mortalha. Aí meu pai ficou triste, mas era morrendo todo tempo, cada dia mais pior. Até quando foi no dia do culto da casa da dona Valdelice, que a filha dela completou um ano. Nesse dia o pastor do Icatu passou com os crentes para o culto, eles convidaram. Então quando meu pai viu ele passando, viu os crentes passando, ele chamou para orar. Aí eles oraram pela gente, oraram por mim. O pastor orou, colocou a mão na minha cabeça, orou. Terminou a oração, eles foram embora. Nisso que ele saiu, eu dormi. Porque eu não dormia mais, era só desmaiando, morrendo, vivendo. A febre não passava, dor de cabeça. Aí eu dormi. No sono, eu fui no culto. Só que o culto era assim num lugar meio distante. E aí a gente, lá no culto, eu olhei, o Jesus estava em cima do monte, um monte bem alto que ficava bem na frente onde a gente estava. Os crentes tudo aqui embaixo sentado, tinha os bancos, tinha um pé de árvore. Esse pé de árvore, as bancadas ficavam debaixo. E os crentes tudo sentados lá. Aí a gente olhando Jesus pregando em cima do monte. Jesus estava lá em cima, era um monte muito alto. E aí ele terminou de pregar, ele mandou um anjo descer e colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. Aí nessa hora o anjo orou. Quando ele terminou de orar, nós cantemos um hino. Toda a igreja, todos os crentes que estavam lá, nós cantemos um hino. Subiu triunfante pro céu o Senhor, assim mesmo há de voltar. Eis que venho breve, diz o Salvador, quando o alarido ecoar. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar, até que venha o meu Salvador. Aí quando nós estávamos cantando, eu me espantei porque a minha mãe está chorando. Ela pensou que eu estava terminando de morrer, porque eu já estava gelada, suando gelada, eu não estava mais com febre. A febre tinha passado e ela pensou que eu estava morrendo. Mas, para a honra e glória do nome do Senhor, Jesus tinha me curado. Então, esse sonho foi real. Porque o anjo que o Senhor mandou foi o pastor, né? Aquele pastor que orou por mim. E na hora que ele terminou de orar, eu dormi, né? Como quem tivesse me aplicado uma injeção, um soro para dormir. E eu dormi. Então o Senhor mostrou no sonho, né? Então ele tinha enviado o seu anjo para orar por mim, para eu ser curada. Então, para a honra e glória do Senhor, né? Foi uma bênção muito grande que o Senhor fez na minha vida. Então, de lá para cá, o Senhor já fez muita maravilha, né? Então, a gente persevera até o fim, sabendo que o nosso Deus é o Deus que opera maravilha, né? Que faz coisas grandes. Então, nós temos que permanecer firme com o Senhor, dando bom testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós, né? Então o Senhor diz que nós devemos perseverar até o fim para nós alcançar a salvação. Então, irmão, muitas coisas o Senhor fez na minha vida. Coisas lindas, né? Jesus curou meu neto de câncer, né? Uma criança que com 3 meses de nascido, ele foi ferido por um câncer, bem nas nádegas. A criança nasce com aquela mancha roxa nas nádegas. E ele nasceu, era roxa contornada de vinho, como quem tivesse feito uma tatuagem. Então aquele sinal era de um lado para outro das nádegas.
Então um dia, quando ele tinha 3 meses, amanheceu com muriçoca tinha mordido. E aquele ferimento, no outro dia, já apareceu do outro lado, não foi do lado que tinha aquela mordida de inseto, apareceu do outro lado das nádegas, por sinal. Aí apareceu já furado, botando um líquido cor de salmoura, né? E essa criança foi indo, e o ferimento crescendo, crescendo. Ela levou, a mãe levou no hospital. No hospital, a médica, que era a doutora Conceição, ela passou remédio, nada. Foi crescendo, crescendo. A menina levou um senhor Nonato Campo. Aí, o senhor Nonato Campo passou um monte de remédio. E esse menino chorava noite e dia. Ficou tão grande o ferimento que ficou um buraco. E ele não sossegava. Foi 3 meses de sofrimento. Eu fiz um voto, né? Um voto pelo meu filho. E no dia que aquela mulher que caiu do avião, que tem gente que não acredita, né? Que ela, quando ela veio que contou o testemunho dela, que ela veio, teve um culto lá naquele... Perto do hospital. Perto do hospital. E ela contou o testemunho dela, né? Isso. No outro dia, passou, não sei se foi no outro dia ou foi no outro, que eles vieram, fizeram um culto bem ali naquela pracinha do Kiko ali. Bem na frente da casa do barzinho. E aí ela veio. E na hora que terminou o culto, aí nós levamos um menino lá para frente, para ela orar. Né? Então eu contei para ela o que ele estava sofrendo. Aí ela pegou, mandou o pastor orar e colocou a mão na cabeça dele. Também quando terminou a oração, ele dormiu. Ele chorou tanto na hora que ela estava orando, mas chorou, ele gritava, gritava. Na hora que o pastor estava orando, e ela com a mão na cabeça dele. Ele gritando, 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 até quando ele dormiu. Também dormiu, chegou em casa, a gente não mexeu, né? Não deixou, ele estava dormindo. A fraldinha estava seca, ele estava de fralda descartável. Aí passou a noite. Aí de manhã a mãe dele foi trocar a fralda. Ela me chamou, disse, mãe, vem aqui. Aí eu fui, ela disse, olha aqui, mãe, o ferimento do meu filho fechou. Eu digo, glória a Deus, minha filha, Jesus curou ele. E aí eu fui olhar, tava só aquela pelezinha em cima, tinha fechado todinho. Por completo. Tava só uma pelezinha fininha, como essa pelezinha dessa mesa aqui, ó. Saradinha. Aí ela disse, mãe, e agora para me botar a fralda, eu faço o que eu digo, só passa a pomadinha, só para não agarrar, que a pele tá fina, mas Jesus já curou. Graças a Deus. Com poucos dias estava fechado. Tudo sarado, sarado mesmo. E não tinha mais. A doutora até disse que tinha que levar ele em São Luís, porque era câncer, tinha que fazer aquela quimioterapia. Né? Quimioterapia que tinha que fazer. A mãe dele disse, eu não vou levar meu filho, não. Jesus que vai curar ele. Eu digo, minha filha, Jesus vai curar. E Jesus curou, para a glória do nome do Senhor. Quando ele estava maiorzinho, a gente olhava, parecia que tinha costurado, tava as marcas dos pontos tudinho. Como que tivesse costurado assim. Eu digo, foi uma cirurgia que Jesus fez, através da oração, né? Isso. Então, a oração é a chave da vitória. Isso. Né? Se você quiser ter vitória, ore. Peça a Jesus. Chore. Você orar um dia, você não receber. Você orar 2, você não recebe. Você orar 3, não recebe. E se você orar 1 ano, às vezes não receber, ore. Ore. Porque teve coisa que eu já recebi com 30 anos de oração. Tá vendo? Teve bênção que eu recebi com 30 anos de oração. Então a gente nunca deve desistir da oração. Tem que permanecer firme, obedecendo a palavra de Deus, se quiser morar no céu de glória, né? Isso. Então, é assim, meu irmão. Eu vou lhe dizer, um dia, Deus me mostrou um sonho, né? Isso. Eu no sonho, eu estava em casa e eu vi o som do hino. E eu saí, caminhando para onde eles estavam tocando este hino. Mas era um som do hino tão bonito. E eu fui caminhando, 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 caminhando. E quando eu cheguei muito longe, que eu olho, tinha um enorme campo.
No meio do campo tinha um enorme poço do abismo. Aquele poço enorme, no meio do campo. Agora, de um lado e do outro, tinha as fileiras de gente, de um lado e do outro. Aquelas pessoas tudo ali na maior tristeza da vida, que não levantava nem o rosto. Triste, né? Aí eu sem saber o que estava acontecendo. E aí eu fui caminhando, pronto, estava tocando o hino. Fui embora. Quando eu chego longe, que eu olho, tinha uma porta tão estreita, uma casa. A porta era tão estreita, tão estreitinha, que só se você visse a largura dessa porta. E eu olho Jesus também na porta. Jesus, estava tão lindo. As vestes brancas dele, os cabelos, aquele cabelo lindo por aqui. E ele estava em pé bem na porta. Eu vi a marca dos cravos nas mãos dele, nos pés. E vi a marca da coroa de espinho na cabeça. E aqui, aquelas gotas de sangue salpicadas, né? E eu olho, ele está em pé ali, naquela porta. Aí quando chegava um crente que a roupa estava branquinha, que ele estava limpo, purificado, a veste branca significava pureza, né? Que ele chegava, que esse crente, esses que eu vi no sonho, estavam entrando em julgamento, né? Aquelas pessoas que eu vi lá naquele campo, já eram as pessoas que tinham escutado aquela palavra: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eles já estavam lá na hora de serem lançados, só esperando a hora de serem lançados no lago de fogo, né? E aquele poço do abismo que estava ali significava o lago de fogo, que estava bem no meio daquele campo. Então ali eu via aquelas pessoas ali já esperando aquela sentença. E os outros, eu vi quando chegava e Jesus dizia, aqueles que estavam com a roupa purificada, dizia assim: vinde bendito de meu Pai, possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí Jesus abraçava e entrava e sentava do lado direito dele. E aqueles, vinha outros crentes com as vestes manchadas do pecado. Eles estavam de vestes brancas, mas cheias de mancha, significando a impureza que estava na vida. E aí chegava, quando ia se aproximando, ele dizia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que eu não vos conheço. E saí naquele pranto tão desesperador, ia embora, lá para aquele lugar, né? Onde eles estavam esperando a hora de serem lançados no lago de fogo. Não foi um sonho muito triste que eu tive. E aí depois o menino chorou e eu acordei, né? Acordei, vi até o final. Mas eu vou lhe dizer, quem quiser ir para o céu, que procure ser crente fiel. Crente mesmo, não é só dizer, eu estou pregando a palavra de Deus. Porque muitos vão dizer naquele dia: Senhor, eu preguei. Senhor, eu orei pelos enfermos, eles foram curados. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Vai dizer tanta coisa que fez. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, né? Não vos conheço. Então o crente tem que ser crente. Crente fiel, né? Porque senão, se não for fiel, não vai, não. Ah, eu sou crente só na presença dos irmãos, na presença do pastor, né? Mas na ausência, a crença vai embora. Mas o crente tem que ser crente por todo lado. É em casa, é na clínica, é na igreja. É para todo lado quando ele for, né? Para onde ele andar. Isso. Ele tem que ser crente, né? Porque se ele não for crente, não é andar com letreiro na testa dizendo eu sou crente. Não. Mas então, o modo de viver do crente já diz tudo, né? Isso. Porque quem tinha certos costumes antes de ser crente, deve abandonar os costumes, né? Isso. Abandonar os costumes feios. Como meu pai, ele bebia, ele largou de beber, né? Não bebeu mais, né? Isso. Procurou ser crente fiel. Era um homem que gostava das mulheres na rua, ele largou, né? Isso. Largou e procurou ser um homem honesto.
E é assim que deve ser todo crente, né? Deixar tudo que não presta para servir o Senhor Jesus. Irmã Maria, e os cultos? A senhora contou aqui que havia confusão antigamente. Assim que começou o evangelho na Veneza, diz que terminava os cultos, era debaixo de pau. Os católicos acabavam com os cultos, era com briga, com aquele desespero todo, né? Uhum. Então, mas aí continuou e foi acalmando, né? Acalmando, graças a Deus que não teve morte. As pessoas que bateram nos crentes, Deus feriu eles morreram e não se levantaram mais, né? Porque bateram no servo do Senhor, né? Então, teve outro que disse que tinha tanto ódio de crente que não queria mais que os crentes fossem nem na casa da nora dele, né? Esse morreu, nem a terra não quis ele, né? Uhum. A terra vomitou ele, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Não quis nem saber dos crentes na casa dele, né? Então, Isso. irmão, hoje crente tem liberdade de pregar, mas antigamente não tinha, né? Tinha não, pra cá não tinha liberdade. Eu não cheguei a conhecer porque eu não era crente ainda. Isso. Mas os irmãos que já eram crentes nesse tempo, que já ouviram falar aqui na Veneza, então eles viram, presenciaram, né? Uhum. Eu não presenciei porque eu ainda não era crente nesse tempo, nem ouvia falar ainda do Evangelho, né? Isso. Não ouvia falar ainda. Mas graças a Deus que quando eu ouvi falar, eu já aceitei Jesus. Graças a Deus, né?